Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui e queria agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho. Queria pedir para vocês continuar me apoiando, dando aí um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você desejar dar essa força para mim, eu agradeço muito. Eu estou aí na caminhada, rumo aos 2.000 inscritos. E se você puder me dar essa força aí, eu fico muito feliz. E queria dizer que qualquer irmão que quiser ser meu amigo, quiser entrar em contato comigo, quiser fazer parte do meu grupo de amigos aqui, aqui do meu WhatsApp, eu fico muito feliz, agradeço muito. É só vocês colocar nos comentários aí que quer falar comigo, eu coloco aí o meu número do WhatsApp. Você que quiser me fazer uma pergunta também, se eu souber responder, eu vou responder com todo prazer. Você também que quiser me questionar, que não concordar com alguma coisa que eu falei, pode questionar, gente. Aqui não é igual a torre de vigia que tem que engolir calado, não. Aqui não. Aqui todos aqui são livres para me questionar. Se não concordar comigo, eu faço questão que me questione. Faço questão. Se não concordar comigo, eu tenho prazer da pessoa me questionar, porque aí eu vou colocar o meu ponto de vista. Se eu tiver errado, eu vou reconhecer o meu erro. Não tem problema não, tá? E eu queria pedir para vocês fazer bastante comentários, meus irmãos. Eu gosto quando eu vejo bastante comentários aí. Fico muito feliz com isso, tá bom, meus irmãos? Agora, meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui. Eu quero falar o fato da organização das Testemunhas de Jeová ter a Bíblia mais adulterada do mundo. A Bíblia mais adulterada que existe é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Preste atenção aqui, ó. Até na década de 1960, a organização das Testemunhas de Jeová não tinha a sua Bíblia própria. Elas usavam qualquer outra tradução. Qualquer outra servia para ela. Bom, eles usavam as mesmas traduções que hoje eles acusam de espúria. As mesmas, que hoje eles falam que só a deles que é boa, as outras nenhuma não presta. Mas essas mesmas que não prestam, é as que eles usavam até a década de 1960. Mas, da década de 1960 para cá, eles passaram a ter a sua própria tradução. Eles têm a tradução própria. Mas, tem uma coisa. Nessa tradução deles, eles retiraram os textos, todos os textos que não apoiam a organização deles, que não apoia aquilo que eles pregam, eles retiraram. E fizeram modificações em algum texto, tudo para apoiar aquilo que eles ensinam. Mas aí tem um detalhe. Quando você aponta um erro, ou seja, quando você aponta um texto que eles retiraram da Bíblia, eles sempre têm uma justificativa. Aí você fala para ele assim, ó, lê tal texto para mim. Você tenta colocar ele contra a parede. Manda ele ler um texto que eles retiraram da Bíblia. Aí ele fala para você assim, ó, esse texto aí na nossa Bíblia não tem. Aí você fala, mas como que não tem? Eu falo, não, a sociedade tirou esse texto, porque esse texto não contém ele nos escritos originais. Aí, veja, meus irmãos, isso aí é a desculpa mais esfarrapada que eles podiam usar. Agora veja, meus irmãos. Eles dizem que todos os textos que eles retiraram da palavra de Deus, que a Bíblia deles não contém, eles dizem que esses textos não fazem parte dos escritos originais. Agora, por que eles dizem isso? É porque os escritos originais não existem mais. Nós não temos como provar. Bom, é muito fácil.
É muito fácil você jogar a culpa em alguém que não está aqui para provar. Não é verdade? Porque veja, os escritos originais não existem mais. Eles foram tanto manuseados, anos e anos, que não existe mais. Hoje só existe cópia de cópia. Não existe mais os escritos originais. Então, por isso que eles jogam a culpa. Eles culpam porque não tem como provar, né? Veja, meus irmãos, eu vou fazer uma ilustração aqui. Eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem como que funciona essa tática da organização Torre de Vigia de dizer que todos os textos que eles retiraram da tradução do Novo Mundo é porque não contém nos originais. Eu vou fazer uma ilustração aqui para você entender. Suponhamos que a polícia começa a investigar um crime. Aí eles investigam um, investigam outro e chega num determinado suspeito. Aí quando eles pressionam aquele suspeito ali, aquele suspeito fala assim, olha, não foi eu que cometi esse crime não, mas eu sei quem foi. Aí a polícia diz para ele, então se você sabe quem foi, então fala quem foi. Então o que acontece? Aquele suspeito, para tirar a culpa dele, para tirar a culpa de cima dele, ele acusa uma pessoa que já morreu. Eles acusam uma pessoa que já morreu. É isso que acontece. Agora, a culpa fica no morto, por quê? É porque o morto não se defende. Então, a pessoa, para tirar a culpa de cima dele, ele acusa um morto, acusa alguém que não tem condições de se defender. Esse é o caso da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Quando você mostra para eles que eles retiraram textos, bíblicos, né? Ou seja, que eles adulteraram a Bíblia deles, retirando alguns textos bíblicos, né? Textos que contrariavam ali o ensinamento deles, o que acontece? Eles dizem que retiraram esses textos porque os textos não faziam parte dos originais. Mas e aí? Como é que você vai provar para eles se os originais não existem mais? Como que você vai provar para eles se os originais não existem mais? Eles podem dizer aquilo que eles quiserem. E nós não temos como provar para eles que eles estão mentindo. Não é verdade? Agora veja. Eles jogam a culpa dizendo que esses textos não existem mais nos originais, porque a exemplo da ilustração que eu contei aqui, os originais é como se fosse aquele morto. Se a pessoa acusa um morto de ter cometido um crime, aquele morto ele não tem condições de chegar ali no tribunal e se defender, falar, não foi eu que cometi esse crime, não, porque a pessoa já morreu. Agora, eles jogam a culpa que esses textos que eles retiraram é porque não existem nos originais, é porque os originais não existem mais. Não tem como a gente pegar os originais e mostrar para eles que existe. Então, por isso que eles dizem isso. Né? Agora veja, meus irmãos, essa Bíblia deles, por exemplo, essa mais recente, essa Bíblia de capa cinza, ela traz algumas gravuras que, segundo eles, segundo a organização Torre de Vigia, são achados mais recentes. Tem ali um monte de gravuras que, segundo eles, são achados mais recentes. E que essas modificações que eles fizeram são com base nos achados mais recentes, para atualizar a Bíblia deles. Né? Mas coisa que a gente não sabe até que ponto isso tem de verdade. Porque uma organização mentirosa que mente, como a organização Torre de Vigia mente, a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira numa organização dessa. Né? Agora veja, meus irmãos,
Agora veja, vamos supor que existe esses achados mais recentes. Vamos supor que existe, porque a gente não sabe se existe. Isso aí é o que eles falaram, é o que eles colocaram lá, é os desenhos que eles colocaram lá. A gente não sabe se existe esses achados mais recentes. Mas vamos supor que existe. Será que eles poderiam fazer essas modificações na palavra de Deus com base em achados mais recentes? Será? Será que eles estariam autorizados a fazer modificações na palavra de Deus com base nesses achados mais recentes? Bom, vamos deixar que a própria Bíblia responda para a gente aqui. Veja, meus irmãos, em Apocalipse, no capítulo 22, versículos 18 e 19, aqui o apóstolo João disse assim, aqui ó, o apóstolo João diz que se alguém acrescentar alguma coisa das palavras desse livro, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então veja, isso aqui é o que está escrito em Apocalipse 22, 18. O apóstolo João diz, ó, se alguém acrescentar alguma coisa nas palavras desse livro, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então o apóstolo João mostrou aqui que ninguém pode acrescentar nada na palavra de Deus, não. Agora, Apocalipse capítulo 22, versículo 19. O apóstolo João continua dizendo, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida. Então veja, meus irmãos, o apóstolo João mostrou para nós aqui em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, que não pode acrescentar e nem tirar nada na palavra de Deus. Agora vamos ver se a Sociedade Torre de Vigia poderia acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus. Vamos ver. O apóstolo João escreveu essas palavras no primeiro século depois de Cristo. Por volta do ano 95, o apóstolo João escreveu essas palavras por volta do ano 95 depois de Cristo. Então veja, meus irmãos, e as modificações que a Sociedade Torre de Vigia fez na palavra de Deus, né? Na TNM, na Bíblia deles ali, as modificações que eles fizeram, que a Organização das Testemunhas de Jeová fez, foi no século XX, portanto, 19 séculos depois que o apóstolo João escreveu essas palavras aqui. Portanto, 19 séculos depois que o apóstolo João escreveu essas palavras. Portanto, quando a Sociedade Torre de Vigia fez essas modificações, que segundo eles era para atualizar a palavra de Deus, eles não tinham autorização de Deus para fazer tais modificações. Sabe por quê? É porque o apóstolo João disse no primeiro século, por volta do ano 95, que o apóstolo João disse que se alguém fizesse qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentaria os flagelos que estão escritos nesse livro. E se alguém tirasse qualquer coisa dessa profecia, Deus lhe tiraria a sua parte na árvore da vida. Então, a organização das Testemunhas de Jeová não tinha autoridade dada por Deus para retirar e nem acrescentar nada na palavra de Deus. Bom, isso quer dizer que quando a Torre de Vigia fez essas modificações, ela não podia fazer modificações na palavra de Deus. Ela não estava autorizada por Deus a fazer modificações na palavra de Deus. E que a Torre de Vigia agiu contra a vontade de Deus. Agora eu pergunto,
se só a Bíblia deles, que segundo eles, é só a Bíblia deles que está certa. Segundo eles, é só a Bíblia deles que está certa. Agora eu pergunto, se só a Bíblia deles está certa, porque ela foi modificada, a nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos, todas as outras Bíblias estão erradas e só a deles está certa, conforme eles dizem. Mas, se a nossa Bíblia está errada, porque eles, se a nossa Bíblia está errada, conforme eles dizem, por que até a década de 1960 eles utilizavam a Bíblia, as nossas Bíblias, que hoje eles dizem que estão erradas, que só a deles que estão certas, que só que só a Bíblia deles que está certa. Por que então, se a nossa Bíblia, que eles falam que a nossa Bíblia não presta, que só a deles que está certa, porque a deles está atualizada, que eles atualizaram a Bíblia deles, então por que até 1960, até 1963, eles utilizavam as nossas Bíblias? Tradução João Ferreira de Almeida, King James e muitas outras. Por que eles utilizavam as nossas Bíblias? Então fica essas perguntas para eles.